Boa tarde, gente. Já são quase 4 horas, eu acho. Deixa eu ver que hora. São quase 4h30. 4h30 de uma segunda-feira. Eu acho que hoje é 21. Começaremos a celebração de Rosh Hashanah. Aqui em Israel já está começando. Lá são 2 horas à frente. Aqui na Inglaterra começa por volta de 1h30, daqui 1h30 mais ou menos. Estaremos entrando no novo ano oficial, não o religioso. O ano oficial que chama Rosh Hashanah, né? Na Bíblia é chamado Festa das Trombetas. Esse nome, Rosh Hashanah, foi dado depois depois de Babilônia, no cativeiro babilônico. Os rabinos declararam que esse seria, depois do cativeiro babilônico, esse seria o primeiro ano do ano civil. Essa foi uma tradição adquirida na época da Babilônia. Então, todas essas comemorações e todos esses rituais que se faz agora, são tradições que foram acrescentadas àquilo que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Vamos ler agora? Vamos ler em Levítico, capítulo 23, do versículo 23. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, no sétimo mês, para nós, então, seria agosto. Disse o Senhor: no sétimo mês, ao primeiro do mês, primeiro dia 1 do sétimo mês, tereis descanso solene. Descanso solene. Um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, o que está dizendo aqui o Senhor está dizendo aos filhos de Israel: no sétimo mês, no primeiro dia do mês, vocês vão fazer uma festa solene com toque de trombeta, que na época é conhecido como shofar, aquele chifre, né? Um chifre de animal. Eles usam chifre de carneiro, chifre de ovelha, né? Então, nas primeiras horas de hoje, lá em Israel, está se tocando o shofar, aquele som bem gostoso, né? É a santa convocação. O Senhor está convocando o seu povo para um dia de descanso solene. Na minha opinião, hoje, estudando um pouco mais essa parte, eu diria que o Senhor estabeleceu esse dia, o primeiro dia do mês, porque vamos seguir lendo o capítulo aqui, versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: no dia 10 desse mesmo mês, do mês 7, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor.
Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Toda pessoa, versículo 30, toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, ou eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis? É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas. Ao 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Viu como que a festa da expiação, a solenidade da expiação, a explanação é longa? A explicação para a festa das trombetas só são 2 versículos. Mas a da expiação, que é o Yom Kippur, são do 26 ao 32. São 8 versículos. Para dizer o que o Senhor queria no dia da expiação, no dia de afligir a alma. Então, para mim, esse toque de trombeta, no primeiro dia do 7º mês, é o Senhor dizendo: acorda, universo, meu povo vai pedir perdão por todas as coisas que eles fizeram no período desse ano. O Senhor tocando a trombeta para anunciar que o seu povo, 9 dias depois, estaria na sua presença, se humilhando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem piedade de mim. Na sua misericórdia, na sua infinita bondade, olha para mim, eu sou pequena, eu sou pequeno, eu não tenho valor físico nenhum, mas a minha alma, o meu espírito tem um valor, porque o Senhor pagou um preço por mim. Esse é o dia da expiação. Como é que você vai afligir a sua alma? Não é afligir o seu corpo, é afligir a sua alma. Olha aqui. Nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Afligireis as vossas almas. Não é afligir o corpo, mesmo que você queira. Não, então hoje, como o Senhor está querendo que eu reconheça que eu sou pequeno, que eu não tenho nada, que eu dependo 100% da bondade, da misericórdia dele, porque a gente depende, gente, 100%, a nossa vida toda depende da bondade e da misericórdia do Eterno. Para o sol nascer, para a chuva cair. Nós não temos poder nenhum sobre nada disso, só Ele. Aí você diz: então, Miriam, o que eu poderia fazer? Faz um jejum na presença do Eterno. Né? Então, hoje, daqui a pouquinho, aqui em Londres, vai começar o toque do chofar, da trombeta. Né? Hoje, Israel está dando muito mais valor ao Rosh Hashanah do que ao Yom Kippur. É um erro. Porque pela palavra, o Yom Kippur é muito mais cerimonial do que Rosh Hashanah. Mas isso se deve ao exílio babilônico. Os rabis daquela época estabeleceram isso. Mas o Senhor aqui na palavra estabeleceu Rosh Hashanah como simplesmente, inclusive ela é o 7º mês, não é o primeiro dia do mês. O primeiro dia do ano de Israel, segundo a palavra, é no Pentecostes. Não, é na festa da Páscoa, não da Pentecostes, na festa da Páscoa. Ali é o primeiro dia do mês que o Senhor estabeleceu. Eles hoje comemoram
também a Páscoa, mas como primeiro dia, se você for lá em Jerusalém agora, tá a maior festa lá, porque hoje é o primeiro dia do ano para eles. Mas isso só veio depois da Babilônia. Não veio da época de Moisés. São mudanças que vão acontecendo à medida que a gente vai caminhando na Terra, né? Mas eu, Miriam, eu vou celebrar muito mais Yom Kippur do que eu estarei celebrando. Inclusive, o judaísmo você tem que ter uma maçã, você tem que ter uma romã, alho poró, um bolo de mel, um bolo que você vai, né, usa um mel também, uma cabeça de peixe, dizendo que você vai ser cabeça e não cauda, mas isso foi um acréscimo que foi feito depois de Babilônia. Depois de Babilônia. Não tem nada, Moisés não mandou fazer nada disso. Ele simplesmente mandou tocar a trombeta, que era um toque de trombeta. Não sei quantas vezes no dia você podia tocar, o tempo todo que você quisesse. Inclusive lá em Israel agora tem muita gente tocando na rua. No meio da rua lá ele toca. Inclusive, segundo eu fiquei sabendo, vai ter um festival lá em Jerusalém de, eu acho que umas 200, não sei lá quantos sofás vão tocar na mesma hora. Então, para encerrar a festa de Yom Kippur, de Rosh Hashanah. Então, fica aí uma explicação para vocês, mas como esse vídeo só vai sair amanhã, eu só vou colocar ele amanhã, vocês vão amanhã, hoje é segunda, amanhã terça-feira, que é o Rosh Hashanah. Tá? Vocês também podem celebrar Rosh Hashanah, né, como o Dia das Trombetas, como o início de um período de arrependimento, um período de expiação, um período de você se dobrar diante do Eterno e pedir a misericórdia dele, principalmente para a situação que está no Brasil, que não é fácil, gente. Vocês se preparem. Se preparem. Em oração, vocês deviam estar fazendo, sabe, regime de oração nas igrejas, na rua. Porque vai vir coisa grossa para o Brasil. Limpeza do Eterno. Vamos para a rua, vamos orar. Tá? Bom, explicado aí está. Quem quiser fazer alguma coisa. Agora nós vamos entrar no Êxodo, capítulo 32, que é aquela fase, gente. O Eterno falou tudo para Moisés, mandou o povo fazer toda aquela coisa e ensinou para o povo. O povo viu a presença do Eterno. Os 70 que estavam lá viram a presença do Eterno. Arão viu a presença do Eterno. Mas como Moisés subiu para lá para o monte, ninguém sabia. Por certo, eles subiram, alguns foram lá, não, o Josué vai lá e vê onde que está Moisés. Josué deve ter subido, olhado e não viu nada. Voltou falando, eu não vi Moisés. Então, vendo o povo, versículo, capítulo 32, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eita! Tem diferença da gente hoje, gente. Quantas pessoas, quando estão passando por um sofrimento muito grande, vão procurar... Eu não quero nem falar para não causar problema. Mas você sabe do que eu estou dizendo. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos.
Gente, Arão viu o que aconteceu. Ele viu, ele comeu na presença do Eterno junto com Moisés e os 70. Como é que Arão fez isso? Como é que Arão não disse, gente, não, vamos lá, qual foi? Vocês prometeram diante do Senhor que vocês vão obedecer tudo que ele falar e vocês estão querendo fazer um bezerro de ouro agora? Que é isso? Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro. E dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Gente, um bezerro. Se eles tivessem feito pelo menos um anjo, um formato de um anjo, um formato de uma, sei lá, de qualquer coisa, mas um bezerro. Arão, vendo isso, edificou um altar. Olha, gente, Arão ainda foi e edificou um altar, gente. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. E apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Ao Senhor, o bezerro. Quantos sacerdotes nós temos hoje na nossa igreja que está fazendo a mesma coisa? Se Arão, que comeu vendo a presença do Senhor ali naquela rocha, ele que viu com Moisés o que o Senhor estava falando, ele ouviu. Se Arão fez isso, você imagina os pastores de hoje que nem ouvem a voz do Eterno, nem se santificam na presença do Eterno, nem afligem as suas almas na presença do Eterno. Quanto mais esses hoje, é claro que eles vão descambar, porque falta a palavra. Por isso que eu estou dizendo, gente, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a Bíblia. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. Olha, gente, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Edificaram o bezerro. Arão construiu o bezerro, fundiu o bezerro. Arão construiu o altar. Fizeram um sacrifício, comeram, beberam e foram dançar. E fazer mais os. Deus é que sabe o que eles aprontaram também. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés, 40 dias e 40 noites na presença do Eterno. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, aí não era nem o meu povo, o teu povo, Moisés, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. 40 dias só para o povo se corromper. Quanto tempo faz que Jesus de Nazaré veio à Terra? 2000 anos. Você imagina a corrupção que está dentro da igreja? E quando se levanta um para tentar voltar à base, para tentar voltar à igreja primitiva, vem um satanista e atira nele, como foi o caso daquele rapaz lá dos Estados Unidos essa semana passada, 10 dias atrás. Porque ele estava pregando a palavra, arrependimento, mudança de vida, família, religião, igreja. Ele estava voltando, tentando fazer o povo voltar para a palavra, para a Bíblia.
Ele conseguiu muita coisa, mas na morte dele foi que nem o Estevão. Lembra quando Estevão foi apedrejado lá em Jerusalém e que a igreja duplicou, triplicou depois daquilo? Está acontecendo nos Estados Unidos. Derramar o sangue de um pregador, de um evangelista, de um homem do eterno, do homem que foi trazido pelo céu para uma renovação espiritual nos Estados Unidos. Pois é, derramou o sangue dele, não foi muito, todo. Ah, a instituição que ele era hoje o fundador triplicou de tamanho agora. Se ele fundou 1.000 e tantas igrejas, já tem mais de 3.000 querendo entrar, querendo abrir uma comunidade usando o logotipo deles. É isso que o Senhor faz. Precisamos de pessoas assim, que não se corrompam, porque o povo que corrompeu, inclusive Arão. Depressa se desviou do caminho que lhes ordenei. 40 dias foi o suficiente para desviar o povo. Gente, eles viram a presença, eles ouviram, tinham medo, tiveram medo do Senhor, e agora, 40 dias depois, fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios, disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O Eterno estava lá com Moisés, mas ele também estava lá embaixo. Ele viu tudo. É ele que disse para Moisés: ó, o que aconteceu. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então, eu farei de ti uma grande nação. Olha o que o Eterno ofereceu para Moisés. De você, dos seus filhos, que você teve com aquela mulher descendente de Ismael. O Senhor, olha. E Moisés disse: não, Senhor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, ó Moisés, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Gente, isso aqui é uma das partes que nas orações que são feitas no muro agora, eles falam essa parte. Eles estão lembrando o Eterno sempre. A promessa que foi feita a Abraão, a Jacó, a Isaque e a Jacó. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Olha, Josué não se corrompeu. Josué ia, subia, ia e subia. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas a voz dos que cantam que eu ouço.
Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Gente, o anjo disse para Moisés o que estava acontecendo embaixo. Mas talvez Moisés pensou, não deve ser assim, né? Deve ser uma coisa pequena, não deve ser tão grande, mas quando uma coisa é você ouvir, uma outra coisa é você ver. Quando Moisés ouviu, o anjo falou para ele o que estava acontecendo lá embaixo, mas quando ele viu, olha, o povo ouviu a voz do Eterno quando o Eterno falava com Moisés. Então o povo não tinha desculpa, gente. Não tem desculpa. Quando Moisés viu o que estava acontecendo, a reação dele foi jogar as pedras no chão, porque o povo não merecia aquela escritura da mão do Eterno. Moisés percebeu, esse povo não merece. Versículo 16, aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas de pedra. Mas Moisés disse não. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, movendo até que se tornou em pó, e a espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Ele pegou o pó de ouro daquele bezerro, jogou na fonte de água que tinha lá e agora disse o povo bebe. Perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Moisés olhou para Arão e falou, Arão, o que aconteceu com você? Por que você atendeu o pedido desse povo? Por que você não falou para eles, vamos esperar, Moisés vai voltar? Não, Arão, o que você fez? Respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me, faze-nos deuses que vão diante de nós. Não sabemos que sucedeu a este Moisés e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. Deram-me e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Olha, gente, olha o que Arão falou para Moisés. Não era verdade. Gente, isso aí é uma outra lição que nós temos que aprender. O Senhor usa quem está ali para ser usado. Olha, eu, na minha humanidade, que não é boa, eu sou má de coração, se eu fosse Deus ali naquele momento, Arão não me seria mais um sacerdote. Eu não colocaria Arão como sacerdote. Ele tinha feito o povo pecar, ele não foi suficientemente corajoso para enfrentar o povo e dizer, não, vamos esperar. Ele ainda é capaz de mentir, porque a palavra diz antes que ele fundiu o bezerro. E agora ele fala para Moisés que ele pegou o ouro, jogou no fogo e saiu um bezerro. Você colocaria esse homem como um sacerdote? Mas a misericórdia do Eterno é tão grande que ele faz isso. O Senhor usa mulas. O Eterno usa quem for necessário para falar com o homem.
E por isso que ele usou Arão. E por isso que ele me usa, porque mesmo não merecendo ser usado, o Senhor tem misericórdia de nós. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: Hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Aí você pensa, Miriam, mas que crueldade, gente. Um povo que peca por prazer, mesmo ouvindo a voz do Eterno, eles pecam por prazer. Essa foi uma das vezes em que o Senhor teve que colocar a mão sobre Israel, porque Israel realmente era difícil, como nós somos difíceis. O que está acontecendo no Brasil agora é isso, é por isso, gente, porque nós temos um coração duro. Nós não ouvimos, nós não atendemos, nós não obedecemos. O Senhor fala e entra aqui e sai por aqui. Como aconteceu com Israel. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Então disse Moisés: Hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho, contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou, se não, risca-me do livro que escreveste. Gente, olha as consequências do pecado. A palavra diz que a consequência do pecado é a morte. E foi o que aconteceu aqui. A consequência do pecado de Israel foi esses 3.000 que caíram. Homens. Cerca de 3.000 homens caíram. Consequência do pecado deles. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Agora vai, conduz este povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. O anjo do Senhor vai diante de Moisés, porém no dia da minha visitação punirei o pecado deles. E o Senhor feriu o povo por causa dos que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. É um capítulo difícil de ler, capítulo difícil de entender, por tudo. Pelo pecado do povo, pela surdez espiritual do povo. É um capítulo difícil de entender como é que um povo que viu tudo o que eles viram é capaz de construir um bezerro de ouro
e dizer que esse é o Deus que tirou eles do Egito, quando eles viram que não foi. Gente, que lição para nós, que lição para nós. E mesmo Arão tendo mentido para Moisés, ele mentiu para Moisés, ele construiu com as suas próprias mãos o bezerro, construiu o altar do bezerro, fez os sacrifícios e o povo dançou. E o Senhor disse que no futuro visitaria aqueles que fizeram isso. Chora, Israel. Babilônia não é o seu lugar, nem nada que venha da Babilônia. Quando Jesus voltar, gente, quando ele vier instituir Israel como e construir, e a construção do templo for terminada, essas festas serão genuinamente as festas que foram estabelecidas por Moisés. E não essas coisas que acrescentaram com todas essas Babilônias da vida. Então nós vamos aprender. E olha, tudo que o homem semear, isso lhe ceifa. Semearam a destruição, semearam a idolatria. E o salário do pecado é a morte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa festa das trombetas e a gente se vê depois. Tchau, tchau.